Vamos começar. Orçamento na pintura. Eu vou dar aqui uns segundinhos para vocês entrarem, né? Quando eu ligo a live, às vezes eu já teve aula, eu tenho tanta coisa para falar que tem aula que eu ligo a live, já começa o conteúdo, mas não deu nem tempo ainda das pessoas entrarem. Então, boa noite, pessoal. Já tô vendo os alunos aí. Aluno da Art Academy não perde uma aula. Isso eu acho super legal. Isso significa que as aulas são verdadeiramente úteis, que elas realmente transformam, fazem a diferença na vida e na carreira de vocês. Como que tá o som? Isso, Lê, já pega o caderno e a caneta, você sabe, né? Vamos trocar essa luz aqui? Assim fica melhor? Melhor, né? Ou não? Se meu dente fica amarelo, vamos ver. Sim. Boa noite para vocês. Essa é uma aula exclusiva da Art Academy, mas eu estou disponibilizando ela aqui ao vivo para todos. Então, se você está aqui ao vivo, ainda não é aluno, aproveita, fica aqui e assiste essa aula. Quem é aluno já sabe, né, que assistir ao vivo tem uma série de vantagens, né? Você consegue pegar um gancho ali da sua dúvida, às vezes já consegui tirar essa dúvida. Então, é bem útil você assistir ao vivo. A live, gente, ela fica salva somente por 24 horas, porque tem uma galera de Portugal, tem os meus alunos de Portugal que costumam assistir e fica muito tarde, às vezes, para eles assistirem esse horário. Então, ela só fica por esse período para eles pegarem, mas depois quem é meu aluno sabe que essa aula ela vai lá para a Art Academy depois, no módulo de orçamento, tá? Então, fiquem tranquilos vocês que são alunos e quem ainda não é aluno, aproveita. Caso você ainda não tenha feito isso, a sugestão para você é ir agora lá pegar seu caderninho de anotações, porque eu vou avisar os momentos para vocês anotarem, vocês precisam anotar coisas importantes nessa aula aqui. Anota para não esquecer, porque você vai precisar desse conteúdo, e aí depois vem o pessoal, Lari, como é que é mesmo aquele negócio, não sei o quê. Então, assim, para não começar isso, eu tenho certeza que você vai querer acessar esse conteúdo depois, você vai precisar dele, então já começa essa aula sendo preparado. Mostra que você não está aqui para perder seu tempo, que você está aqui para aprender, que você quer evoluir na sua carreira profissional, que você quer saber como fazer para se tornar melhor naquilo que você está fazendo, ou naquilo que você quer fazer, neste caso, né? Inclusive escrevendo à mão, os alunos já sabem, né? Quando você escreve à mão, manuscrito, você melhora o seu desenho, você melhora a sua coordenação motora para você desenhar. E isso é muito relevante, porque quando a gente escreve, a gente ativa no nosso cérebro a mesma região que a gente ativa quando a gente está desenhando. Então, qualquer coisa que você escreva à mão, você escreve lá a lista do mercado, as compras à mão, você faz anotações durante a aula à mão, isso tudo ajuda a desenvolver essa parte do cérebro que é boa para o desenho, a sua coordenação. É um modelo meio old school, sem tablet, sem bloco de notas virtual, enfim, não é muito moderno, mas faz bem para o seu cérebro de artista. Combinado? Boa noite para todo mundo que está entrando. Para quem não me acompanha há muito tempo, brevemente, eu sou a Lari Namastê, esse é meu nome artístico, Lari Namastê. Eu trabalho como artista plástica há 10 anos, trabalho exclusivamente com arte, já fiz muitas encomendas, já vendi muitos quadros, entrego muitos orçamentos, tá? E eu me sinto completa ajudando essas pessoas, as outras pessoas, a seguirem essa carreira também. Porque quando eu comecei, não tinha ninguém para me ajudar nesse quesito, nem Instagram. Eu fui aprendendo aos trancos e barrancos, né? Fui me lapidando e hoje eu consigo ajudar quem tá começando. Isso é muito legal. Eu ensino questões úteis que vão aperfeiçoar não só você como artista plástico profissional, mas vocês vão economizar anos de erros. Anos de erros. E eu adoro ensinar, isso me preenche. Então, por isso que eu estou aqui também. Além de eu trabalhar com arte, eu sou formada em Direito, para quem não sabe. E sou pós-graduada em Direito Tributário. Olha só. Nossa, Lari, nada a ver, mas nada a ver mesmo. Mas isso é útil para você hoje nessa aula, que eu vou te ensinar uma série de questões aqui e eu tenho conhecimento técnico, tenho bagagem para ensinar da forma correta, ok? O que você vai aprender agora nessa aula? Já pegaram o caderninho? Vou falar exatamente o que você vai aprender nessa aula de hoje. Boa noite, pessoal. Já coloca coraçãozinho nessa... Existe coraçãozinho ainda nas lives? Faz tanto tempo que eu não faço live. Tem outra câmera gravando aqui.
Gente, nessa aula, que é a última do ano, última aula do ano, bem especial essa aula, tá? Vocês vão aprender questões legais, jurídicas, né, de um orçamento. Então, assim, a lei fala alguma coisa sobre orçamento? Qual lei? O que que fala? O que que é obrigatório? O que que eu preciso saber que é uma questão legal sobre orçamento? Segundo ponto que eu anotei aqui para vocês aprenderem nessa aula. Na prática, né? Porque no fim das contas vocês querem saber na prática como faz para fazer um orçamento quando alguém pede uma encomenda de uma pintura de quadro. Como lidar com esse pedido? Como formalizar isso? Como agir com o seu cliente? Como é que você faz, né? Tem uma série de dúvidas, né, nesse campo aqui, nessa questão 2, a gente vai ficar bastante nessa parte de prática, que eu vou dar uma pincelada nas questões legais, vou falar o que que é obrigatório, o que que não é, o que que é um orçamento, né? E aí na sequência já na prática aplicando para essa área de artes, tá? Terceira questão é um modelo de orçamento para adaptar e utilizar no seu dia a dia. Isso eu vou fornecer só para quem é aluno da Art Academy, ok? Mas como eu vou falar tudo que tem o modelo, então você aí que ainda não é aluno, já anota, já aproveita essa aula, tá? E quarto, particularidades de um orçamento nessa área de artes visuais, de artes, de criação, de desenvolvimento de ideias. E eu vou dar exemplos pessoais também que acho que vai ajudar a clarear bastante essa questão. Afinal, não é uma aula assim genérica sobre orçamento só, ela é específica para o mundo de quem pinta quadros e de quem quer pintar quadros por encomenda, tá? Ainda que ser artista plástico seja uma profissão secundária para você, não tem problema, você vai conseguir aproveitar essa aula bastante. Ó, vamos começar, que eu sou anti-enrolação, vocês já sabem, vamos direto ao ponto. Favorecer quem chega no horário, que eu adoro uma pontualidade, né? Como boa virginiana, eu gosto de fazer as coisas no horário. Então, assim, gente, orçamento. Pode parecer assim, putz, que tema chato, mas vocês vão ver ao longo da aula o quanto isso é relevante na hora de uma pessoa querer ou não o seu quadro por encomenda. Entendam que, assim, ele é mais importante do que parece. Claro que a pessoa querer encomendar um quadro contigo, tem vários fatores envolvidos ali. Mas se alguém chega e quer encomendar um quadro para você e você não está preparado para isso, ou às vezes você faz de um jeito que não mostra muito profissionalismo, você pode acabar perdendo essa encomenda, pode acabar perdendo essa venda. E então ela é bem importante. O que é um orçamento? Para começar bem do básico. Vamos partir do básico. Vai que alguém não sabe nem o que é isso, né? Um orçamento. Então, só uma pincelada. Orçamento é quando o cliente ele quer adquirir algum produto ou um serviço. Eu já vou dar um exemplo. E ele quer uma especificação, ele quer uma prévia, uma descrição daquilo, o que de fato é aquele produto ou aquele serviço, qual é o valor dele, quais são as formas possíveis que ele pode pagar por aquilo. Tudo isso consta no orçamento. Então, assim, para você decidir de fato se você quer aquilo ou não, é legal ter um orçamento. Às vezes a pessoa te fornece sem você pedir, às vezes, geralmente o cliente que pede, né, até um orçamento. Então, na prática, vamos dizer que você entrou numa loja de móveis, de venda de móveis, e você está procurando uma mesa para sua sala. Aí você olha lá uma série de mesas, tem 3 mesas que você gostou, mas cada uma tem um material diferente, uma medida diferente, um preço diferente, uma condição de pagamento distinta. E aí você sai da loja e pensa, ai, não sei, tô em dúvida. É muito mais fácil quando a vendedora fala, me passa seu WhatsApp que eu te passo um orçamento. E aí fica mais fácil você decidir depois. Não é muito melhor isso? Tanto para a vendedora como para o cliente, para você que quer escolher? É muito melhor. Então no orçamento vai ter lá, essa mesa tem a medida X, ela é feita de madeira, ela tem garantia tal, ela custa isso, a forma de pagamento é Y. Então isso é muito, muito bom. E as informações que constam ali facilitam a decisão do comprador, que você consegue fazer uma análise melhor. E na encomenda de quadros é a mesma coisa. E o porquê que o orçamento é útil e interessante para ambas as partes, não é só para quem está vendendo, é para quem está comprando também. Porque ele formaliza essas propostas e depois vocês vão entender o porquê que isso é tão importante. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a pessoa te encomenda um quadro, você pinta e depois a pessoa não paga. E aí?
que já aconteceu com vocês? Vocês estão preparados para essa aula, gente? Já curte essa aula, que eu garanto que cada minuto aqui vai valer super a pena. Se você tem algum grupo de artistas da sua região, se você quer enviar essa live e compartilhar, o momento é agora. Porque eu vou começar agora um conteúdo massivo, eu vou falar sem parar. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas aqui, não evitem perguntar aqui nos comentários, porque provavelmente eu não vou nem ler, não vou nem conseguir responder. Então, eu vou seguir uma sequência aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Eu vou seguir uma sequência lógica aqui da minha aula que eu escrevi. Tem 7 páginas de aula aqui para vocês. E aí eu vou falando, vou falando, vou falando. Ao final, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir para perguntas, se der tempo. Ou existe uma caixinha de perguntas aqui embaixo, acho que ela ainda existe, que você pode deixar sua pergunta ali e depois, ao final, eu consigo ver essa pergunta e responder aqui ao vivo. Combinado? Então, vamos começar? Vocês estão com os caderninhos nas mãos, porque vai ser importante, eu vou avisar. E tem uma parte bem divertida dessa aula aqui, que vocês vão gostar, não é só coisa chata. Vamos partir para as questões legais. Ponto número 1. O que diz a lei? Afinal, tem alguma lei que fala sobre orçamento? Tem alguma lei que fala sobre preço de quadro, sobre encomenda de quadro? Vocês sabiam que o mundo jurídico e o mundo tributário tá de olho nisso? Existem regulamentos para isso? E eu vou falar tudo aqui nessa aula. A lei que trata disso, gente, na nossa legislação, é o Código de Defesa do Consumidor, sabia? Lá no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, mas isso você não precisa saber. No artigo 40 fala sobre orçamentos, de um modo geral. Vamos ver o que ele fala. Eu vou ler aqui o artigo e na sequência eu vou explicar cada tópico do artigo aqui, vocês vão entender bem certinho. Deixa eu arrumar esses quadros aqui atrás, que estão tortos. Ai, nem reparei, agora eu vou ficar olhando. Aí, pronto, melhorou um pouquinho. Vamos lá. O artigo 40 fala assim, isso no Brasil, tá, gente? No Brasil, mas ele serve... Vocês vão ver que as coisas que eu vou falar aqui, você consegue pegar isso, essa sequencinha das coisas que você vai colocar no seu orçamento e aplicar em qualquer lugar do mundo. Porque isso é muito útil na hora de você finalizar a venda dessa encomenda, certo? O artigo 40 fala o seguinte, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais, dos equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Não precisa anotar isso agora, depois eu vou colocar para vocês os tópicos bem certinho, o que precisa ter no orçamento de vocês. Vou dar sequência aqui. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, está escrito assim na lei, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do recebimento pelo consumidor. Já vou explicar isso. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Também vou falar sobre isso. E parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Já vou explicar, vai ficar bem simples. Vamos ver cada parte, gente. Essa parte é uma das partes mais importantes dessa aula agora. Prestem bastante atenção. O caput do artigo, que é o artigo 40, ele fala o seguinte. O fornecedor de serviço. Aí eu coloquei nos stories durante a semana, vocês vão ver. Aí você se pergunta, né? Mas, Lari, pintar um quadro sob encomenda é fornecer um serviço ou é entregar um produto? O que vocês acham? Pode colocar aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham. Pintar um quadro por encomenda, tá? Pintar um quadro por encomenda. Vocês acham que é fornecer um serviço ou entregar um produto? E isso, gente, faz toda a diferença. Toda a diferença no jeito que você vai lidar com esse quadro. Aqui no Brasil, existe uma discussão jurídica bem grande, né? Que é uma disputa, na verdade, entre municípios e o Estado. Porque quando você vende um produto, o imposto é do Estado, né? O Estado que recolhe. Quando você fornece um serviço, o imposto fica para o município. Então, assim, o município fica naquela briga, né? É serviço, o outro não, é um produto, né? Porque cada um quer arrecadar mais do que o outro.
Aí eu vou dar uma informação aqui para vocês que ela é valiosíssima. Se você ainda não curtiu essa live, você vai curtir com certeza depois dessa informação. Pintar um quadro por encomenda, anotem isso que é importante. Pintar um quadro por encomenda é fornecer um serviço. De novo, pintar um quadro por encomenda é fornecer um serviço. É diferente de você vender um quadro que você já pintou, percebe? São coisas diferentes. Quando você vende um quadro que você já pintou, você está entregando um produto. E quando você pinta um quadro por encomenda, você está fornecendo um serviço. Lari, mas isso aí não é... Para que eu vou usar isso? Para tudo. Pensa assim, se você está fornecendo um serviço, é um tipo de nota fiscal que você tem que emitir, diferente de se você está vendendo um produto, tá? A tributação é outra, ela vai para o município, não vai para o estado. Lari, mas eu não sei tirar a nota fiscal. Calma, porque ao longo dessa aula você vai perceber que as coisas vão clareando e mesmo que você ainda não emita nota fiscal, mesmo que você ainda não tenha um CNPJ, não tem problema. Vai anotando as coisas dessa aula, vai aprendendo que aos pouquinhos, uma coisa depois da outra, você vai ver que não é tão difícil assim, não é um bicho-papão, tá? Mas tem toda uma diferença no jeito de ser, se é produto ou se é serviço. Então, assim, eu vou simplificar o mundo difícil e burocrático para você nessa aula, acho que essa é a minha função aqui, né? E então é assim que funciona. Pintar um quadro por encomenda, caso você ainda não tenha anotado, é fornecer um serviço, tá? Inclusive, olha só que interessante, gente, quando você vai emitir uma nota de serviço lá no site, quando vocês chegarem lá, forem lá emitir uma nota de serviço no site, que agora a gente emite pelo Gov, né? Pelo site Gov. Ontem até eu emiti uma nota no site. Existe lá um código que você tem que colocar, que é qual é o código, pergunta lá, qual é o código do serviço para você emitir aquela nota. E para que você precisa de nota, né, gente? Para um monte de coisas, enfim, para você se profissionalizar, para você conseguir mandar um quadro por encomenda pela transportadora, para uma série de questões, assim, série de questões. Mas isso deixa para outra aula. Mas quando você vai emitir nota, ele pede lá um código, que é o Código de Tributação Nacional. E existe um código só para isso. Vocês sabiam? Existe um código que é assim, ó. Eu anotei aqui. Vocês querem o número do código? Olha aqui, é 40.01.01. Esse é o código da Tributação Nacional. Ele diz assim, serviços relativos à obra de arte sob encomenda. Vocês acreditam nisso? Olha só que informação valiosa que eu tô dando aqui para vocês, tá? Essa informação eu costumo dar somente para consultorias particulares, somente. E eu tô dando para vocês aqui ao vivo de graça. É uma informação importante, eu acho que poucas pessoas falam isso abertamente aqui na internet, né? Mas aí você me pergunta assim, tá, Lari, vamos lá. Eu vou precisar beber bastante água hoje, gente, porque a garganta meio... Repete o código, 40.01.01. Para quem é aluno, gente, eu vou lá no módulo de orçamentos que eu vou criar, eu vou colocar todo o material de apoio, vai ter lá esse código, tá? 40.01.01, serviços relativos à obra de arte sob encomenda. Então, feito isso, agora vocês já sabem que uma pintura de um quadro por encomenda é um serviço, que esse é o código quando você for lá emitir a sua nota fiscal de serviço, tá? Mas, Lari, a pessoa pergunta assim, mas, Lari, eu preciso comprar tinta, preciso comprar tela, eu vou entregar uma tela para a pessoa, isso não é uma mercadoria? Quando eu entrego um quadro, o quadro não é um produto? Aí lembrem que, se você já pintou o quadro, a pessoa chega para você e compra um quadro que você já pintou, sim, você está entregando uma mercadoria. Mas os materiais que você usa para pintar uma encomenda, eles são o meio para você chegar no fornecimento do seu serviço. Isso é importante, tá? É diferente de comprar um quadro pronto. Você vai usar tinta, vai usar materiais, vai usar tela, vai ter sua moldura, mas aquilo é um meio para você chegar na entrega do seu serviço. Combinado? Hashtag adorei. Quem é aluno antigo sabe dessa. Outra pergunta que pode aparecer. Lari, mas eu não sei tirar nota fiscal. Como é que faz? Tô perdida, preciso de um CNPJ. Ai, meu Deus, muito difícil. Calma, gente. Calma que, assim, parece difícil no começo. Pra mim também foi no começo difícil.
Eu sei, mas fique tranquilo, fique tranquila e aprenda uma coisa de cada vez. Que aos poucos, esse bicho-papão, que é esse mundo, né, burocrático que a gente precisa enfrentar, esse bicho-papão vai virando um ursinho. E ele vai virando um ursinho de pelúcia que te dá dinheiro ainda. Então lembrem disso. Quando você tiver assim, ai não, isso e tal, lembra, você fala assim, não, peraí, isso aqui é um bicho-papão e eu vou transformar esse bicho-papão num ursinho bem fofinho que vai me dar dinheiro ainda. Então lembrem disso, tá? E presta atenção nessa aula que vai dar tudo certo. Quem já anotou o que eu falei até aqui, já tá anos-luz de quem tá lá pintando e ainda tá no mundo das nuvens lá. Fechou? Hashtag bicho-papão é ursinho. Vamos lá, gente, vamos prosseguir, senão não vai dar tempo. Se pintar um quadro por encomenda é fornecer um serviço, vamos voltar lá para o artigo 40, que eu li para vocês, que ele fala assim, fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, materiais, equipamentos assim empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Gente, por que é interessante você entregar esse orçamento prévio, além de ser obrigado perante o Código de Defesa do Consumidor, que agora vocês já sabem disso também? Porque isso garante um valor final. O cliente ele vai saber o que está incluso nesse valor, se ele tem que retirar o quadro, se é você que entrega, se vai ter frete ou não, se você vai instalar moldura ou não, se você vai invernizar o quadro ou não, se naquele valor que você está cobrando está incluso outras coisas, acabamento, isso para não gerar dúvidas depois. Ele garante a forma de pagamento também, gente, isso é muito importante, muito. Se vai ter entrada ou não no pedido dessa encomenda, como que vai ser pago essa encomenda depois, se vai ser na hora que você vai entregar, se vai ser parcelado, se vai ser no Pix, se vai ser no cartão de crédito, se vai ser à vista, em quantas vezes. Porque imagina a seguinte situação, vamos ver aí, se você está assistindo essa live, vamos ver se já aconteceu isso com você. Tem uma pessoa que você conhece e ela pergunta pra você assim, você pinta um quadro pra mim? Um quadro aqui pra minha sala, aqui um tema de barco. Aí você fala, sim, pinto, sim, não, pode deixar, beleza, tal. Aí você pinta um quadro, você faz lá o seu quadro. Aí na hora de entregar o quadro, a pessoa fala assim, mas eu achei que você ia pôr uma moldura nesse quadro, né? Põe lá uma moldura pra mim. Aí você fala assim, não, mas moldura é caro e tal. Daí a pessoa fala assim, e quanto que é? Quanto você vai me cobrar esse quadro aqui? Você já colocou o quadro na parede da pessoa, você conhece ela, e aí ela te pergunta o valor, você fica desesperado, não sabe o que falar. Isso acontece com todo mundo, gente. Aí, às vezes uma tia, né? A tia aqui quer um quadro. E aí você pede lá, então acho que uns 800 pila, tá bom? A pessoa, não, muito caro, não. Me dá de Natal esse quadro. Gente, pelo amor de Deus, parem. Parem de cometer esses erros amadores, que eu sei que acontece com todo mundo, já aconteceu comigo muito no início. Eu sei que quem começa a pintar um quadro acontecem essas situações. Mas, por favor, sejam profissionais. E ser profissional não quer dizer ser antigo, porque as pessoas falam assim, é muito fácil pra você, né, Lari? Faz 10 anos que você tá aí no mercado da arte, então, assim, gente, não, você consegue ser uma pessoa que tá começando agora e ter uma atitude profissional. É diferente de ser amador. Amador é aquele que ele pode pintar. Hoje, faz 20 anos que ele pinta, mas ele continua sendo amador na profissão. Vocês percebem? Ser profissional é diferente de ser antigo, né? É você não ser amador, é você ser profissional. Não tem nada a ver com ser iniciante ou antigo. Combinado? Hashtag adorei. Ok. Mas esses erros amadores aí eu sei que acontece. E quando você faz o orçamento, o que muda? Você define exatamente as suas obrigações e as obrigações do cliente, que é pagar, no caso, né? No prazo, o valor previamente estipulado. Então, vai estar lá o valor final, não vai gerar dúvidas. Isso está na lei, gente, está no Código de Defesa do Consumidor. Tem que acontecer isso. A sua vida fica mais fácil, a vida do cliente fica mais fácil, para todo mundo fica mais fácil, fica mais profissional e é você dando o seu próximo passo na sua carreira. Isso não é legal? Então, assim, avançando na lei, o que fala o parágrafo 1º ali? Daí a gente já vai sair da lei, vamos para a parte prática do orçamento. O parágrafo 1º fala assim, salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. O que isso significa?
Significa que se você esquecer ou não colocar o prazo de validade do seu orçamento lá no seu documento, no seu orçamento, pela lei ele vai ficar valendo por 10 dias só. Isso quer dizer que o seu cliente ele tem até 10 dias para responder para você se ele aceita aquele orçamento ou não. Porque o orçamento, gente, ele não é um contrato que você vai pintar a encomenda. Ele é só você informando o serviço e o valor do serviço. E a pessoa pode aceitar aquilo ou não. E qual que é o prazo para ela aceitar? Porque tem que ter um prazo, né? Vocês concordam? Porque imagina que você fala, Lari, quanto você cobra aqui para pintar um quadro? Aí você fala assim, tá, é 3 mil. E aí, um ano depois, a pessoa fala assim, vamos pintar aquele quadro lá que você falou que era 3 mil? Eu falo assim, não, mas agora, essa mesma encomenda que você está me pedindo, agora é 5 mil. Então, assim, precisa ter um prazo, isso é bom para as duas partes, né? Pode ser menos que 10 dias? Pode. Pode ser mais que 10 dias? Pode. Que eu sugiro, assim? Depende da sua estratégia de venda e depende do que você está orçando também. Se é um serviço mais fácil, mais rápido, uma compra mais fácil para a pessoa, ou se é um orçamento de algo assim mais trabalhoso. Esses dias eu dei um orçamento com prazo de validade de 30 dias, porque a pessoa realmente precisava pensar, né? Era um orçamento com valor bem maior. E eu dei um prazo de 30 dias. Então, assim, você pode dar o prazo que você quiser. O que eu sugiro, sugestão minha, tá, gente? Entre 3 e 30 dias. Não menos nem mais que isso. O geralzão do comércio são 10 dias mesmo. Tá? Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes. Aqui vem uma parte legal. E somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O que isso quer dizer, que está escrito aqui no Código de Defesa do Consumidor? Vamos dizer que você entregou o orçamento para o seu cliente, ele aceitou. Ótimo, vamos pintar essa encomenda. Ok. Então, você tem a obrigação de pintar essa encomenda. E o seu cliente tem a obrigação de pagar no prazo estipulado naquele orçamento. Isso é bacana, gente, isso é legal, porque aí é legal por vários motivos, assim, é uma garantia ótima para ambos, né? Porque, enfim, o cliente, ele também, às vezes, ele precisa daquele serviço que você está fazendo, ele precisa entregar esse presente no aniversário, né, do pai, da mãe, então é legal ter essa data, tá? Essas obrigações. E por último, parágrafo 3º, esse aqui é engraçado. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento. O que isso significa? Vamos traduzir bem fácil. Vamos supor, exemplo, você fez um orçamento lá para pintar um muro na fachada de um comércio. Aí você pediu 3 mil reais para pintar, para fazer aquela arte lá e pintar aquele muro. Aí você começou a pintar e tal, você viu que, puxa, na verdade eu vou gastar muito mais com tinta do que eu estava prevendo aqui, eu vou ter um prejuízo, meu Deus, eu não vou conseguir terminar no prazo, eu vou precisar contratar uma pessoa para me ajudar a pintar essa parte aqui que é muito grande, e aí no final das contas você pensa assim, meu Deus, eu vou ter prejuízo. E aí, olha eu aqui, parece que eu tô chorando, né, mas não, vou ter prejuízo. Então, aí você termina aquele serviço, aí você fala assim pro seu cliente, olha, mas na verdade eu tive prejuízo aqui com esse serviço, eu vou ter que te cobrar 2 mil reais à parte, além, né, do que estava previsto. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Porque o orçamento que você deu e ele aceitou, isso obriga as pessoas, e tá dizendo aqui na lei até, que o consumidor não responde, isso é direito de defesa do consumidor, tá? Não responde por quaisquer acréscimos decorrentes da contratação de terceiro ou algum acréscimo não previsto antes nesse orçamento. Beleza? Então, assim, pulou, azar o seu. Use isso como experiência para o próximo orçamento para você calcular melhor. Lari, eu não sei calcular como é que faz o material. Calma, de novo, calma. Você já aprendeu bastante coisa nessa aula e ainda tem muito mais coisa para você aprender. Então, vamos lá. Vamos seguir, tá? Mas como é que faz para calcular material? Calma. Vamos chegar lá. Na prática, gente, chegamos na parte da aula que vamos para a prática. Essa é a hora que você está anotando aí, precisa anotar bem certinho, caso você ainda não seja aluno da Art Academy, porque os alunos vão ter lá um modelo pronto para depois editar, seguir e tal. Quem ainda não é aluno, anota aí bem certinho as coisas que eu vou falar,
para você conseguir fazer um orçamento bem bonitão, né? Por escrito, anote aí, orçamento você entrega por escrito, não é falando. Ah, e posso dar falando? Pode, é válido, mas é melhor você ter um papel, né? Um documento, não precisa ser um papel impresso, pode ser um arquivo. Mas a primeira questão, a primeira característica de um orçamento é que ele é um documento, então você manda preferencialmente em PDF. Hoje mesmo, à tarde, eu mandei um orçamento em PDF. Pelo WhatsApp, por e-mail. Eu gosto de mandar por e-mail. E pelo WhatsApp, porque às vezes você já está conversando com o seu cliente pelo WhatsApp. E aí você faz, quando você fizer o orçamento, você já manda ali no WhatsApp mesmo, mas pede o e-mail para mandar no e-mail também. É bom isso, ajuda a pessoa a não esquecer que aquele orçamento está ali em aberto. Então é importante, tá? Faça um arquivo simples, gente, sucinto, técnico, com tudo que precisa, mas sem florear. Você não precisa encher linguiça no seu orçamento, dizer que é uma arte maravilhosa, que você está fazendo aquilo que você vai gastar horas. Não, você precisa ser bem direto ao ponto, assim, tem que ter clareza nas informações nesse orçamento, tá? Quanto mais simples, melhor, não precisa florear. Você coloca ali, ó, presta atenção. Eu quero coraçõezinhos para poder falar isso. Você coloca ali a sua logo. Lara, eu não tenho uma logo. Já vai pensando em fazer uma logo. É uma coisa legal. Isso tem a ver com a sua marca, com a construção da sua carreira. Então já vai pensando nisso. Se você não tem uma logo, não quer colocar, tudo bem. Coloca lá o seu nome. Seu nome artístico, de artista plástico, qualquer coisa. Mas você tem que identificar que aquele orçamento está vindo de você. Geralmente, quando a gente recebe orçamento de outras empresas, tem lá a logo da empresa, etc. Então, tenta fazer isso bonitinho, tá? Escreve orçamento. Tem que escrever, para a pessoa saber que aquilo é um orçamento, tá? E embaixo, eu costumo colocar o nome do cliente, porque fica personalizado, é um orçamento personalizado. Então, lá, tem lá minha logo, né? A logo da minha galeria, no caso. Você pode colocar o seu nome artístico. Orçamento, o nome da pessoa embaixo, para ela saber que aquele orçamento é personalizado para ela. Ela tá pedindo uma encomenda, é algo pessoal, é algo particular que você vai fazer para ela, não vai vender para todo mundo. Então é legal ter o nome dela, para ela saber também que é dela, né, aquele orçamento. E você vai colocar embaixo, importante, a descrição do serviço prestado. Vocês estão quietinhos ali, só prestando atenção, né, só anotando. Eu sei. Então, por exemplo, assim, tá, gente? Pintura em tela de 100 centímetros por 100 centímetros, envernizada com moldura instalada no tema anteriormente discutido, estilo cubista. Isso nem precisa colocar, mas se já tiver definido isso, você pode colocar. Né? Então, assim, você descreve o que é a encomenda. Ela te encomendou o quê? Ah, me encomendou um quadro. Que tamanho? Pintado com... Se ela pediu, né? Ah, eu quero com tinta acrílica. Geralmente o cliente não pede, ele não sabe que tinta que você vai usar. Mas você pode colocar essa informação no orçamento se quiser, tá? Embaixo, você coloca o valor total do serviço. Valor total do serviço. São 2, 3 quadros. Você descreve cada um, o que é o serviço, e o valor de cada um, e depois o valor total. É muito importante que no orçamento tenha o valor total. E embaixo, a forma de pagamento. Forma de pagamento é muito importante, gente. Mais importante do que vocês imaginam. E embaixo, o prazo de execução. Vocês estão anotando? Estou falando muito rápido? Embaixo do prazo de execução, o prazo de validade do orçamento. Gente, prazo de execução do serviço e prazo de validade do orçamento são coisas diferentes, tá? Já vou falar. Aí você coloca a data do orçamento e a sua assinatura embaixo. Embaixo você pode colocar seu site, pode colocar o seu endereço, se quiser. Pode colocar, enfim, sua rede social, o que você quiser. Mas você precisa identificar aquele orçamento, ok? Você pode fazer no Canva, no Word, depois transformar para PDF. Pode fazer no Google, do Google Documentos, onde você preferir. E sempre transforma esse arquivo em PDF. Fica mais profissional, ninguém pode editar ele, isso é importante, né? E você pode enviar pelo e-mail e pelo WhatsApp. Procurem fazer, gente, um modelo padrão. Anote isso se você não tem também. Além da logo, né? Que você precisa pensar na sua logo. Procure fazer um modelo padrão de orçamento.
Assim você tem fácil ali um arquivo no seu computador. Você faz um e depois quando você precisar fazer de novo, você só vai lá e edita o nome, edita a data. Tô meio feia, né? Mas vai dar tudo certo. E então assim, eu vou fornecer um modelo para os alunos, né? Os alunos VIP tem um modelinho para vocês usarem. Eu vou colocar lá no nosso grupo VIP do Telegram, gente. E para quem é aluno, eu vou colocar na plataforma também dos cursos, tá bom? Fiquem tranquilos que vai ter lá. Quem não é aluno ainda e anotou o que eu falei, ó, poderia repetir? Vou falar bem rapidinho, que daí eu já vou falar sobre cada um deles ali. Sua logo, você escreve orçamento, o nome da pessoa, a descrição do serviço, o valor total do serviço, a forma de pagamento, o prazo de execução do serviço, o prazo de validade do orçamento, a data do orçamento e a sua assinatura. Fechou? E embaixo você pode colocar meu site. Perguntas frequentes aqui que eu anotei, que eu vou responder aqui, que eu acredito que sejam muitas dúvidas de vocês também aí. E lembrando que quem tiver alguma dúvida já quiser colocar na caixinha aqui de perguntas, pode colocar. Eu já falei sobre as questões legais, falei aqui agora como fazer o orçamento na prática. Estamos ainda nesse tópico de fazer orçamento na prática, que eu vou responder umas questões aqui. Depois eu vou comentar particularidades de um orçamento nessa área de pintura de quadros, tá ok? Devo colocar o valor dos materiais separado no orçamento, na mão de obra? E, gente, isso fica a seu critério, mas o que eu faço? E qual seria a minha resposta, assim, um aluno meu vem me perguntar isso, o que eu falo? Depende muito do tipo de serviço que você vai executar. Porque quando a gente fala em artista plástico, tem muito mais tipos de serviços que você pode executar do que você imagina. Quando você começa a trabalhar nessa área, você vê que não é só pintura de encomendas, não é só pintura de murais, tem uma série de outros serviços que você pode ser contratado e aí cada um tem as suas especificidades, assim, cada um tem os seus materiais diferentes. Então, o que eu recomendo? Que você não separe, que você coloque o valor cheio daquele seu serviço, sem separar o que é material e o que é valor dessa execução, tá? E porque também, na maioria das vezes, não tem como calcular exatamente quanto que você vai gastar de tinta, pincel, tela até que tem como calcular, mas você vai lá, você vai fazer vários esboços no croquis, às vezes você vai usar para pintar lá a tela um pincel que você pagou R$400 no pincel, mas você vai usar ele para várias outras telas, então são coisas difíceis de mensurar, de quantificar. Às vezes é complicado você querer dar um valor para o seu material quando é esse tipo de serviço. Vocês percebem? É diferente quando um serviço que você contrata para a pessoa consertar o seu carro, que você sabe exatamente o valor da peça e etc. É diferente, tá, gente? Então, eu sugiro você colocar o valor total e não colocar o valor do preço ali, do material. Porque pensa, tinta, você pode gastar vários tubos de tinta, um pouquinho de cada tubo, aí você abre um tubo, vai sobrar tinta daquele tubo, você abre uma lata, vai sobrar a maioria da lata, então você vai cobrar a lata inteira, depois vai sobrar todo aquele material, é complicado. E eu acredito também que a quantidade de tipos de materiais são situações muito técnicas específicas que você conhece, mas o seu cliente não, para você precisar especificar para o seu cliente isso. Então, por exemplo, olha um exemplo bem legal que eu vou dar para vocês agora, que vocês vão entender perfeitamente e vão concordar comigo. Imagina que você vai no dentista. E aí você chega no dentista, você fala assim, eu tô precisando fazer uma restauração aqui. Quanto que custa para fazer uma restauração? Aí o seu dentista, ele não vai te dar um orçamento, gente, e falar assim, olha, eu vou ter que usar um copinho de flúor, mais um pouquinho de uma pasta não sei o que, mais uma... Eu não entendo disso de odontologia, mas enfim. Eu vou ter que usar um não sei o que. Você não vai querer saber o quanto que ele vai gastar de material. Você quer o valor da restauração, que é um serviço que ele vai te fornecer, que é um serviço que envolve materiais, mas que os materiais são o meio para a execução daquele serviço. Lembra no início da aula que eu falei sobre isso? As tintas, os pincéis, os materiais que você usa são meios que você usa para a finalidade que é fornecer o serviço de pintar um quadro por encomenda, ok? Acho que deu para entender melhor, né? Fica melhor para o cliente e fica melhor para o fornecedor de serviço também.
E por último, evita julgamentos desnecessários. Olha só. Nossa, mas ela tá tendo lucro com esse trabalho, né? Ou pior, né? Nossa, que mão de obra cara essa, meu Deus, mas nem gasta tanto material assim que nem eu imaginar. Vocês percebem? Não precisa disso, não tem necessidade, assim, é a sua estratégia, é o seu valor, é o seu trabalho que você tem que fazer, que você tem que saber e pronto. Agora umas dicas bem interessantes para vocês usarem na prática. E mesmo que vocês já tenham fechado o negócio verbalmente, eu recomendo enviar esse orçamento por e-mail, se possível, por WhatsApp também, com a descrição do produto essencial para você formalizar esse pedido. Porque assim, ó, você tá negociando lá pelo WhatsApp, a pessoa te manda um WhatsApp, um direct, uma mensagem, sei lá. Ah, você pinta um quadro assim, acessado, com base nisso aqui e tal. Existe essa conversa prévia, essa conversa informal, antes de você fornecer o orçamento. Ela existe e ela tem que existir. Senão você nem sabe o que você vai escrever no orçamento, né? Você não sai dando orçamento assim, ó, aqui um orçamento. Não, é a pessoa te pede a encomenda. E aí, gente, esses quadros, deixa eu arrumar esse quadro aqui, ó. Olha, tá muito torto. É que eu alinho e eles desalinham, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Aqui. Agora vai dar certo, ó. Não. Aí. Deu certo. Mais ou menos. Vamos continuar. Existe essa conversa informal. A pessoa te manda uma mensagem, pinta um quadro assim acessado? Pinto. Ah, e quanto mais ou menos você cobra? Ó, vai ser mais ou menos aqui uns 2.000 e tal. Ah, então tá, beleza. Pra quando você consegue? Ah, não, meu prazo aqui é 90 dias, não sei o quê. Ah, não, beleza. Então pode ser sim, pode pintar que eu quero. Ah, aí o que você responde nessa hora? Você fala assim, não, ok, eu já te mando um orçamento e aí você aceitando, a gente já dá início à sua encomenda. Olha só a diferença. Isso formaliza, garante que você vai receber aquele valor estipulado por fornecer aquele serviço específico, certo? E o seu cliente também te trata de forma profissional. Eles gostam disso, o cliente ele precisa disso. Então é importante, tá? Essa conversa informal antes, mas aí você vai lá e fala, não, eu vou mandar aqui um orçamento para formalizar. Isso é normal do comércio, gente. Quem trabalha no comércio tá enjoado de fazer isso, porque você precisa conversar, você precisa saber se a pessoa vai querer com moldura ou sem, para você poder dar um preço também final, um valor final, né? Então é isso. Chegamos na parte 4, que é a última parte dessa aula, que é sobre particularidades, ela é bem rapidinha, e aí eu vou abrir para perguntas. Então se você já tem uma pergunta, já coloca aqui na caixinha de perguntas que vai dar tempo, eu acho que vai dar tempo de responder nos últimos minutinhos, tá ok? Particularidades, gente. Dessa questão de orçamento relacionado à pintura, etc., serviços de artista plástica. Quando for expirar o prazo, você mandou o orçamento para a pessoa, você colocou ali 10 dias, né? Ah, o orçamento expira em 10 dias. Tá chegando próximo desses 10 dias, é o dia 9 ali, e a pessoa ainda não te respondeu, manda uma mensagenzinha. Manda uma mensagenzinha, chama o cliente e fala assim, ó... o orçamento ainda está em aberto, ele expira amanhã, aguardo a sua resposta. Nem que a resposta seja não, tudo bem. Mas isso, tecnicamente falando, as pessoas chamam, né, de follow-up. Follow-up é um termo em inglês chique. Follow-up, que seria você deixar o seu cliente aquecido. Tem gente que fala assim, o cliente te pediu orçamento, você tem que ir lá, seguir ele no Instagram. Isso aí vai de cada um, tá, gente? Cada um tem uma estratégia diferente. Eu não dou esse tipo de dica, porque eu acho que não é o que faz realmente aquela super diferença. Pode fazer diferença, mas assim, esse follow-up é mais você mandar uma mensagenzinha e tal, né? Lembrando a pessoa, porque às vezes a pessoa esquece e o orçamento expira, né? Uma dica que eu dou pra vocês: orçamentos com valores maiores, eu recomendo fortemente vocês apresentarem presencialmente para o seu cliente. Se possível, mas meu cliente está lá em outro estado, faz uma chamada, faz um FaceTime, vai uma reuniãozinha no Zoom, tem o Google Meeting, tem uma série de oportunidades que você pode usar para ter uma conversa mais próxima com essa pessoa, para você apresentar esse orçamento para a pessoa. Se for da mesma cidade, você pode marcar uma reunião presencial,
Você fala assim, ó, posso dar um pulo aí para eu te apresentar o orçamento? É questão de 15 minutos. E a pessoa, não, pode e tal. Esses dias eu fui apresentar o orçamento, que ele era no valor mais alto, era no valor de 25 mil reais. E aí eu pensei, não, eu vou lá presencialmente, porque você precisa explicar o que é o seu serviço. Por mais que esteja descrito lá no orçamento, é legal você exemplificar, você vender seu peixe, não é assim que a gente fala? Vamos vender o peixe. Isso faz diferença para orçamentos com valores maiores, tá, gente? Para orçamento com lá o comum, o quadro, você pode mandar pelo WhatsApp mesmo, é mais prático para todo mundo, tá? E uma observação muito importante que vai ajudar muito quem tá começando agora. É normal, gente, super normal não fechar o orçamento. Você apresentar o orçamento e a pessoa não querer. Ela fala, não, eu vou deixar para depois, eu vou ver o ano que vem, eu vou conversar com meu marido, minha esposa, não sei o que, então não sei o que. Então tá, não tá dando para mim agora no momento, eu vou ter que encomendar isso mais tarde. Isso é normal, mas quanto mais... Eu sempre falo para meus alunos, né, use os números a seu favor. Quanto mais orçamentos você entrega, maior a chance de você ter um sim, né? O orçamento não é obrigatoriamente um sim. Então, maior a chance de algum dar certo. Não desanime caso você forneça um orçamento ali e você não tenha resposta. Isso é normal, comum no comércio também acontece com todos, em todas as áreas. O que eu indico, assim? Se concentre em fazer um bom trabalho, gente. Mostrar que você é um bom profissional, que você não é amador. Lembra daquela parte da live que eu falei sobre a diferença entre amador e iniciante? Você pode ser o iniciante, mas se comportar como profissional. Isso faz toda a diferença, tá? Tenha confiança, assim, acredite no seu trabalho, confie na sua entrega. A tua experiência, ela vai te trazendo mais bagagem nessas horas. O primeiro orçamento dá aquele frio na barriga, né? Você entrega e fala, ai meu Deus, será que ela vai querer? Será que ela vai achar muito caro? Será que ela vai achar muito barato? Será que vai dar certo? Não sei o quê. Então, assim, entrega e, né? E a pessoa uma hora vai responder, sim, não, beleza, entrega o próximo e o próximo e o próximo. Se você entregar 10 orçamentos e 4 der certo, 5 der certo, ótimo, excelente, né? Você tem trabalho ali para fazer. Então, confia, assim, nessa entrega. E o importante é começar, é dar o primeiro passo. Lembra do bicho-papão? O bicho-papão, ele vira um ursinho bem fofinho, que você faz carinho nele. Fala, bicho-papão, você não é mais um bicho-papão. Ele vira aquele ursinho fofinho que te dá dinheiro depois. Mas para isso, você precisa enfrentar os seus bloqueios, os seus medos. Você precisa evoluir na parte que você... Anota isso, gente, por favor. Você precisa evoluir na parte que você evita. Porque eu sei que vocês evitam essas coisas. Eu sei que vocês evitam querer aprender como é que faz uma nota fiscal, querer aprender como que faz um CNPJ de artista plástico, como que você vai enviar por transportador um quadro. Sempre vai ter a primeira vez que você está fazendo aquilo. E aquilo vai parecer um bicho-papão. Aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Daqui uns dias você fala, vem cá, ursinho, vamos despachar um quadro aqui lá para outro estado. Você entende? Que tem muita gente que quer evoluir na profissão de artista plástico, mas fica ali, né? Fica ali na zona de conforto ali. Eu tô pintando um quadro aqui, torcendo pra alguém cair do céu, comprar meu quadro. Ninguém valoriza minha arte, mas é só os seus parentes que veem os seus quadros, né, gente? E já falei 1000 vezes, a sua família não é a sua clientela, né? Não se baseiem nessas coisas, porque aí não funciona. Às vezes eu recebo mensagem de aluna meu lá atrás, que começou na Art Academy 4, 5 anos atrás, agradecendo, assim, dizendo assim, meu Deus, Lari, como eu evoluí, tô fechando contrato, tô trabalhando na área, isso era um sonho pra mim e tal, agora a gente é colega. Gente, isso é maravilhoso de escutar, é delicioso de escutar, porque na arte não tem concorrência. Se tivesse concorrência, eu não tava aqui ensinando um monte de coisa, né? Eu guardava tudo pra mim. Na arte, assim, cada um tem a sua. Quanto mais arte as pessoas compram de modo geral no mundo, melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Então, isso, gente, coraçãozinho, eu adoro coraçãozinho. Me curtam, me apoiem, assim, quando eu dou essas aulas, é legal, compartilhem, porque aí vocês me motivam a continuar também, porque eu também gosto de ensinar. E eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, que eu vi que tem um monte de perguntas aqui. Eu já vou abrir para ver se eu consigo responder pelo menos umas 3 perguntas, tá?
Se você tá aí, não fez nenhum curso da Art Academy ainda, considere fazer, considere ter meu apoio e considere também fazer uma consultoria personalizada. Isso é para os alunos também, vale para todo mundo. Eu vou essa semana divulgar a agenda 2024 para vocês, tá? Para vocês saberem as datas ali que eu vou dar a consultoria. Essas datas já daqui uns dias estão disponíveis. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vamos ver. Fala um pouquinho mais do que não pode faltar na descrição do orçamento. Gente, a descrição do orçamento, pensem assim, você precisa descrever de forma breve o serviço que você vai executar para aquela pessoa, que vai ser pintar um quadro sob encomenda, precisa ter a medida do quadro, precisa ter todas aquelas partes que eu falei que são obrigatórias ali, o valor, né, o prazo. Esqueci de falar da diferença entre prazo de execução e prazo de validade do orçamento, que isso é importante, tá? Vou pegar o gancho aqui. Prazo de execução é o tempo que você vai demorar, o tempo máximo que você vai demorar para executar aquele serviço. Então, assim, eu costumo colocar 90 dias, até 90 dias, mas também costumo entregar em menos, num tempo menor. Então, no máximo 60 dias ali, a pessoa está recebendo minha encomenda em casa, né? A encomenda que ela pediu. Mas eu coloco prazo de 90 dias, porque pode acontecer de embolar aqui as encomendas, né? Às vezes tem tempo de secagem de tinta, tempo de instalação de moldura, que tudo isso pode atrasar. Transportadoras às vezes atrasam também, já aconteceu de eu fazer as coisas no prazo e a transportadora atrasar demais, dar problemas com a transportadora, acabou chegando, mas chegou atrasado, isso acontece. Então é importante você colocar no orçamento um prazo que você sabe que não vai, que tem uma margem de erro ali, e você vai conseguir dentro daquele prazo entregar o seu serviço, tá? Isso é legal. Então, o prazo de execução que você vai colocar, e tem que colocar, é obrigatório colocar, segundo o Código de Defesa do Consumidor, você precisa colocar o prazo de execução daquele serviço seu. Coloca lá os dias que você vai demorar para entregar aquilo para a pessoa, tá? É diferente de prazo de validade do orçamento, que pela lei, se você não colocar prazo nenhum, é válido por 10 dias, mas você pode escolher outra, né, que nem eu comentei antes, entre 3 e 30 dias ali, qualquer data é interessante, vai depender da sua estratégia. Mas entendo que prazo de execução de serviço é uma coisa e prazo de validade do orçamento é outra, tá? Outra coisa importante da parte de forma de pagamento. Mas qual a forma de pagamento que eu coloco? Gente, isso vai da negociação entre as partes. Então, o que eu costumo colocar? Vou abrir aqui para vocês o que eu coloco nos meus orçamentos. Eu sempre dou um desconto se a pessoa pagar à vista. Então, por exemplo, é 5 mil. Mas se você pagar à vista, tem um desconto de 10%. Então, vai ser 4.500, né? 10% a menos. Aí, a prazo, você faz uma entrada mais 2, 3, 4 vezes, depende do valor daquele pedido, né? Mas eu sempre coloco uma entrada. E coloquem também, peçam uma entrada. Jamais pintem executem um serviço e deixe para receber só lá no final depois, porque você corre o risco de não receber. Então, peça uma entrada. Entrada de 30% ou entrada de 50%. Isso aí é você que vai estipular. Mas isso garante. Então, assim, a pessoa aceita o orçamento, te paga a entrada, você começa a pintura, né? Aí depois, o pagamento depois vai ser, quando entregar o quadro, ou parcelado em X vezes, isso é você que vai definir. Mas tudo isso precisa estar lá no orçamento, tá ok? Deixa eu ver outro mais aqui. Outra pergunta, não sei se eu respondi exatamente. Vou pegar essa pergunta aqui que é importante, que a gente só tem mais 5 minutos, mas é bem importante isso aqui. Olha essa pergunta, gente, da Kátia. E quando a pessoa não gosta da pintura? Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas pode acontecer. E o que eu sugiro para vocês, para que isso nunca aconteça também, porque é desagradável para todo mundo, né? Para você que pinta e para a pessoa que tá recebendo aquilo. Estou com coriza hoje, gente, por isso que eu tô passando esse punk. O que eu sugiro? Quanto melhor for essa conversa prévia, lembram da conversa prévia antes de formalizar o orçamento?
Quanto mais detalhes vocês conversarem ali, melhor. E aí você vai conseguir executar um quadro que você sabe que é o que a pessoa está esperando. Quando a pessoa te encomenda um quadro, ela tem uma expectativa. Ela já tem provavelmente uma imagem mental daquele quadro. Confia em mim. Por mais que a pessoa... Eu já recebi várias vezes a pessoa assim, pinta um quadro e tal. Ah, não, eu confio em você, confio no seu bom gosto e tal. Não. A pessoa ela já tem uma imagem mental do quadro. Então, é a sua função como artista plástico resgatar isso, fazer a pessoa explicar para você o máximo possível de detalhes sobre aquilo. E claro, é a sua função também como artista plástico entender de paleta de cores, de design, para você conseguir fazer uma composição e até sugerir para a pessoa, às vezes, uma composição diferente do que ela está prevendo, porque às vezes você já pensa assim, isso aqui não vai ficar bom. Você tem que falar isso antes de pintar a encomenda. Jamais comece um quadro pensando, a pessoa me encomendou isso, mas eu já sei que vai ficar ruim. Não vai dar certo. A pessoa vai receber o quadro e realmente vai achar. Vai falar assim, não, mas não ficou bom. Como assim, né? Então, tentem, nessa conversa prévia, fala assim, como você me fala sobre esse quadro? Que cores que você tá vendo nesse quadro? Que sentimentos que você quer que ele transmita? E aí, todas essas informações você vai anotando. Para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho uma planilha. Eu já forneci para os alunos essa planilha uma vez, numa masterclass. Eu tenho uma planilha aqui de encomendas que eu coloco o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, o contato da pessoa, o que ela encomendou, o tamanho que é a tela, para eu ter controle, para eu saber se eu preciso encomendar a tela daquele tamanho, para ter uma ordem, né, de chegada, enfim. E aí, conforme vai pintando, eu vou tirando a pessoa da planilha, falo, não, esse aqui já fiz, isso aqui tá 70%, isso aqui tá 30% concluído. E um ateliê funciona assim, né? Vocês vão chegar lá. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, tá certo? Gente, extrapolou uma hora, vocês viram como uma hora passou voando? A quantidade de conteúdo que eu dei pra vocês aqui hoje, eu acho que hoje foi uma das aulas, assim, de parte técnica e prática de artista plástico, que em menos tempo eu consegui dar mais informações exatas, úteis pra vocês. Quem tá aqui desde o começo anotou toda a parte legal, todo o código de tributação, toda a questão de o que escrever lá na nota fiscal, por que é um serviço, pintar um quadro por encomenda, etc. E como lidar com essa parte de orçamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Essa foi a última aula do ano da Art Academy ao vivo. Então, meu muito obrigado por esse ano e que o ano que vem seja lindo de muitas artes, de muitas conquistas para todos nós, tá bom? Beijo e muito obrigada. Vou desligar essa aqui primeiro, aqui, e agora aqui. Tchau!